Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Eu sou o Bispo Oliveira e estou compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. E te peço a você que ainda não está inscrito no canal, que considere se inscrever. Isso vai ajudar bastante na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. E neste episódio nós estamos focando na designação do Vem Segue-me para os dias 6 a 12 de novembro. E esta é a parte 3. Durante o período em que os filhos de Israel vagaram pelo deserto antes da construção do Templo de Salomão, isso por volta de 970 anos antes de Cristo, os sacerdotes de Israel realizavam as ordenanças em uma tenda chamada tabernáculo. O tabernáculo era uma estrutura móvel que eles desmontavam e transportavam rapidamente. Isso sempre que era a primeira tenda a ser montada em cada novo acampamento. O tabernáculo ele era composto de duas partes distintas, tá? Tinha um compartimento exterior onde os levitas e os filhos de Arão realizavam diariamente as ordenanças sagradas prescritas pela lei mosaica, tá? E dentro do tabernáculo também havia um compartimento interior que era separado por um véu. E era conhecido esse local como Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. E neste local, somente o sumo sacerdote presidente tinha permissão para entrar. E isso acontecia apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O dia da expiação, ou Yom Kippur, era um dia muito importante no calendário religioso judaico, tá? Inclusive para os contemporâneos de Paulo. O dia da expiação era realizado no Templo de Jerusalém, já na época de Paulo, onde o sumo sacerdote realizava rituais específicos, incluindo a oferta de sacrifícios por seus pecados e pelos pecados do povo. Esses rituais eram considerados essenciais para a purificação espiritual e a reconciliação com Deus. Com o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, não havia mais necessidade deste ritual. No dia da expiação, os judeus realizavam um rigoroso jejum, que ia do pôr do sol do 9º dia de Tishrei até o pôr do sol do 10º dia. O jejum aqui, ele simbolizava a autonegação e a tristeza pelos pecados cometidos durante o ano. Na realização do ritual, primeiro o sumo sacerdote realizava o sacrifício por seus próprios pecados. Ele precisava se tornar digno de cumprir suas funções sagradas. Depois disso, somente depois de se purificar, de se justificar na presença do Senhor, é que ele fazia o sacrifício pela nação judaica. Mas antes de fazer os sacrifícios, ele trocava suas vestes sacerdotais e vestia uma túnica branca, para então oferecer sacrifícios a Jeová e a Azazel. Azazel aqui era o diabo, tá? O bode dedicado a Jeová era sacrificado no pátio externo, sendo seu sangue aspergido no Santo dos Santos. Com isto, simbolizando a expiação dos pecados de Israel. Em segundo momento, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode que seria sacrificado a Azazel, o diabo, confessava os pecados de Israel, representando a transferência dos pecados do povo para o bode, e depois o levava para fora do acampamento. Ele poderia ou deixava ele no deserto para ser comido pelas feras, ou jogava o animal de cima de um penhasco. E
Ainda hoje as pessoas acreditam que desta prática veio a expressão bode expiatório, que todos nós sabemos significa ser punido por erros ou pecados de outros. Em Hebreus 9, de 11 a 15 e de 23 a 28, Paulo evidencia o papel de Cristo como sumo sacerdote e mediador do novo convênio. Comparando as duas situações, podemos notar que Jesus desempenhou uma função semelhante à dos antigos sacerdotes. Ele fez um sacrifício expiatório por nossos pecados. Sabemos disso, né? No entanto, a grande diferença é que enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento sacrificavam animais, Cristo, na qualidade de imaculado Cordeiro de Deus, ofereceu a si próprio em sacrifício. Paulo corajosamente destaca que Jesus Cristo é o mediador do novo convênio. Da mesma forma que os antigos sumos sacerdotes mediaram o antigo convênio. Jesus Cristo veio ao mundo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim como os sumos sacerdotes, antigamente, aspergiam o sangue dos animais sacrificados no Santo dos Santos da terra, Jesus Cristo entrou no sagrado santuário dos céus para interceder diante do Pai em favor daqueles cuja penitência os torna merecedores de sua misericórdia. Paulo ainda menciona em Hebreus 9,16 algo que merece destaque, tá? Pois nos faz lembrar uma escritura que nos arremete, que nos reporta ao martírio de Joseph e Hiram. E eu faço questão de ler. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Os testadores agora estão mortos e seu testamento está em vigor. Agora eu vou me meter na área dos causídicos, tá? Por favor, não me processem. É fácil comprovar que, em linguagem jurídica, o testador é uma pessoa que deixa um testamento por ocasião de sua morte. Esse testamento é um documento escrito de sua própria vontade, onde o testador estabelece como devem ser distribuídos os seus bens. Trazendo esta compreensão para o sentido religioso, para o sentido do Evangelho, o testamento é um convênio. Jesus é o mediador do novo convênio, isto é, do Evangelho que veio substituir a lei mosaica. Em outras palavras, Cristo tinha de morrer para trazer a salvação. O testamento, o convênio da salvação, entrou em vigor devido à expiação realizada em conexão com sua morte. Cristo é o testador. A sua dádiva, como acontece a qualquer testador, não pode ser dada antes de sua morte. Cristo morreu para que pudéssemos ter a salvação. Sem morrer, ele não poderia nos beneficiar com a imortalidade e vida eterna do homem. Em Hebreus 9:22, ainda seguindo esta linha de pensamento, Paulo diz que sem derramamento de sangue não se faz remissão. Mas o que isto significa na prática? O que isso significa para nós? A remissão dos pecados sob a lei de Moisés exigia o derramamento do sangue de animais. Ao estabelecer as leis relativas às ordenanças sacerdotais na antiga Israel, o Senhor esclareceu: porque a vida da carne está no sangue.
pelo que vos dei para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Em outras palavras, o sangue simboliza a vida, e a vida de Cristo é o sacrifício expiatório para a remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus.